hoje começar falando um pouco sobre a América Latina, como uma homenagem, se vocês me permitirem, ao presidente Chávez. Vocês sabem que Hugo Chávez, ele era um militar de origem humilde, uma família muito pobre. Ele fez a escola militar, fez a academia, chegou a ser instrutor nas escolas superiores das Forças Armadas da Venezuela, inclusive no exterior, no ONU. Além de um grande pensador, um grande militar, um grande político, e criou a doutrina da unidade latino-americana e criou a Grande Colômbia. O sonho dele era uma república que englobasse a Venezuela, a Colômbia, o Equador, o Peru, a Bolívia. Foi onde eles, os países foram libertados, tanto por San Martín como por eles, o San Martín que libertou a Argentina. O Chávez se levanta contra um governo impopular, um governo totalmente submetido aos interesses estrangeiros. Petróleo no Irã, na Arábia Saudita, no Iraque, se acha um território, terra, a 100, 200, 500 mil metros, 2 mil metros, 3 mil metros. É completamente diferente. Para vocês terem uma ideia, uma única plataforma de sombra de sistema de exploração do pré-sal custa $1 bilhão. $1 bilhão. Todo o sistema custa muito mais do que isso, para tirar 200, 300 mil barris de petróleo. É verdade que hoje o petróleo está $100. Naquela época o petróleo custava $13, $9, né? Então não tem comparação. Mas a Venezuela foi a principal fornecedora de petróleo dos Estados Unidos e o povo vivia na miséria. E o Chávez deu um golpe de Estado, foi preso, assumiu a responsabilidade, cumpriu pena de prisão, foi anistiado. Ele deixa uma obra fantástica, não só uma revolução social, educacional, política, cultural na Venezuela. Ele resgatou, para vocês terem uma ideia, todos os impostos que ficavam com a Venezuela, toda a renda do petróleo era 10% do valor de um barril de petróleo. 10%. Hoje fica 50% com a Venezuela. E a Venezuela é dona de todos os seus minerais, do seu ouro, do seu petróleo, dos seus recursos naturais. E é um país que vem sofrendo um processo de modernização, industrialização, desenvolvimento da agroindústria. Teve uma revolução educacional, que pela primeira vez os venezuelanos puderam estudar. Passou a ter um sistema único de saúde, que não havia isso. A saúde era totalmente privatizada na Venezuela. E a Constituição permitia que o mandato fosse submetido a referendo com um determinado número de assinaturas, como existe em muitos países, né? É a revogação de mandato. O Chávez venceu. Ou seja, um homem que o povo deu a ele 4 vezes o mandato de presidente da República. E ele governou a Venezuela de 98 até o dia de hoje. Na verdade, já o vice-presidente Maduro estava exercendo, porque o Chávez não chegou a tomar posse, porque venceu as eleições e já estava no tratamento intensivo do câncer que ele vinha procurando enfrentar há 2 anos atrás. O Chávez entrega 350 mil barris de petróleo a $100 cada um, todos os dias, nos países. Você imagina a situação dos países da América Central e do Caribe em 2008, 2009. A maioria dos países, infelizmente hoje, na América Latina, são grandes importadores de alimentos. Porque não se fez reforma agrária, se abandonou a agricultura familiar, como os americanos vendiam na década de 60, 70. Os americanos têm grandes excedentes de trigo, grandes excedentes de milho, grandes excedentes de cereais, de carne, e vendem subsidiado no mercado internacional. Porque toda a produção agrícola na Europa e nos Estados Unidos é altamente subsidiada. Inclusive, se paga para não produzir nos Estados Unidos.
por causa do excesso de produção e por causa da incapacidade de armazenar e de perder produção. Inundaram os mercados com produtos baratos e convenceram os governos de importar alimentos. E a maioria não foi capaz de sustentar a agricultura familiar como nós sustentamos no Brasil, como o presidente Lula sustentou no Brasil. E muito menos fazer reforma agrária. Então, esses países, eles não tinham divisas, porque eles vivem de turismo, pequenas exportações de café, cacau, banana, algum mineral. A maioria desses países não tem indústria. E não tem produção de carne e alimentos, nem minerais, com exceção do Chile, que tem minerais, do Peru, que tem minerais, e o Equador, que tem petróleo. Mas os países da América Central e do Caribe não têm. Sofreram um processo de perda de 20% a 30% da população que migrou. Não é migração de 3%, 2% da população, não. Só para vocês terem ideia, nós somos muito amigos da família Cárdenas, no México. O general Cárdenas foi um grande revolucionário que governou o México e nacionalizou o petróleo. O filho dele foi o Galterno Cárdenas, que foi eleito presidente e roubaram a eleição dele em 88. E o neto dele, que é um grande amigo nosso, aliás, morou muito em Cuba, é casado com uma cubana, Lázaro Cárdenas Neto, foi senador e governador da província de Michoacán, que o pai foi governador e o avô, o general, foi. A metade dessa população vive nos Estados Unidos, nessa província. É como se 1,5 milhão de paraibanos morassem nos Estados Unidos. Então, a remessa dos imigrantes é muito importante. Esses países pararam. Eles simplesmente, a economia entrou em colapso. O Chaves passou a abastecer esses países de 350 mil barris de petróleo com 3 anos de carência para pagar em 20 anos e descontar 10% se investisse esses 10% no social. E isso é atacado como se fosse, fora que o Chaves forneceu 100 mil barris de petróleo por dia para Cuba. Senão Cuba entraria em colapso. Isso é visto pela imprensa, dos setores da imprensa, editorialistas, pelos editoriais dos grandes jornais brasileiros, como desperdício, uma traição ao povo da Venezuela, sendo que a gasolina na Venezuela é subsidiada. Para vocês terem uma ideia, o preço da gasolina na Venezuela, a nossa gasolina está quase R$3. Né? A gasolina na Venezuela, um tanque. Na Venezuela, um tanque de gasolina não dá $6, não dá R$15. Vocês terem uma ideia, totalmente subsidiado. O transporte é muito barato na Venezuela. Eu não estou dizendo que o Chaves resolveu todos os problemas da Venezuela, porque nem nós resolvemos do Brasil, vocês sabem que a vida não é assim. Mas eu quero prestar uma homenagem a esse homem, que sonhou e fez a América Latina que ele sonhava. E pregou o Banco do Sul, foi o maior defensor da Unasul, e sempre foi um defensor do PT, do governo do presidente Lula, e foi um aliado fundamental para nós consolidar uma ideia de unidade política, e sustentou e apoiou as mudanças que aconteceram na América do Sul. A nossa solidariedade, nossos pesos, nossas condolências, e tenho certeza que o Chaves vai ser sempre lembrado pelos povos da América Latina como um revolucionário que dedicou sua vida ao seu povo. Tem muito de semelhança do que nós fizemos no Brasil e o Chaves na Venezuela. Evidentemente, tem muitas diferenças, porque são países completamente diferentes do Brasil, né? Tem outra dimensão, os problemas são outros. Mas a raiz dos problemas são os mesmos. Em toda a América Latina,